tudo bom com vocês? Meu nome é Jandira, eu sou missionária da MEAP, da Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, e eu estou aqui para falar sobre a obra missionária com vocês. Tenho muita alegria em falar sobre isso. Eu tenho mais alegria ainda de estar participando da obra missionária. E por que tanta alegria? Porque Deus inventou tudo isso, porque missões é plano de Deus e tudo que Deus faz é perfeito, é maravilhoso. E o plano de Deus para que todas as pessoas ouçam falar do seu amor e conheçam o seu amor, para que as pessoas conheçam Jesus e tenham suas vidas transformadas, para que isso aconteça em todos os lugares, em todos os povos, nos lugares mais longe que a gente possa imaginar, Ele deu a estratégia missionária. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. A MEAP, ela tem seguido a estratégia que Deus tem dado, sabe? E a gente tem hoje missionários em São Paulo, no Amazonas, na Bahia, no Piauí, no Amapá, no Pará. E eu quero contar um pouquinho de como esses lugares têm recebido a palavra de Deus, têm recebido as boas novas. Vou falar para vocês do povo pescador, do povo ribeirinho e do evangelho entre eles. Sabendo que cada um de nós pode participar, que cada um de nós pode orar, pode contribuir, pode fazer alguma coisa para que a obra de Deus seja realmente feita e que as pessoas tendo a oportunidade de ouvir, sejam transformadas pelo poder e pelo amor de Deus. O pescador artesanal é chamado assim porque é ele mesmo que artesanalmente prepara as suas redes, seus barcos, seus remos, todo o material que eles precisam para pescar. E eles vivem em lugares no mar, protegidos geralmente das ondas, de tempestades, nas encostas, mais protegidas com suas famílias. Por isso, muitas dessas comunidades não eram nem conhecidas quando a gente começou o trabalho de evangelização dos pescadores artesanais. Muitas comunidades as pessoas nem sabiam que existiam. E como é que a gente descobriu? Como é que a gente conseguiu encontrar esses pescadores? Com a ajuda de outras organizações missionárias, uma delas a Missão Asas de Socorro, que tem aviões, a gente conseguiu sobrevoar o litoral brasileiro. E a gente foi do sul até o norte, conseguiu lá do alto mapear as comunidades e depois, com barcos, a gente foi em cada uma delas. E sabe o que a gente descobriu? A gente descobriu 2.000 comunidades de pescadores sem evangelho no nosso país. Nos anos 80, 90, há uns 30 anos mais ou menos que a MEAP já começou, né, já atuou para que o evangelho chegasse até eles. E hoje eu quero contar como que o evangelho chegou lá no Amapá, lá na pontinha norte do nosso país. Para a gente conhecer o campo do Amapá e também do Pará, né, aquela região, a gente precisou ir até lá e fazer uma pesquisa mesmo, ver como é que o povo vivia. E lá, eles não têm ônibus, né? Porque como é que vai ir nas comunidades que é tudo ilhas, ilhotas de ônibus? Então, na verdade, o ônibus deles é um barcão assim, olha, vocês estão vendo? Só que quando os nossos missionários pegaram esse barcão para poder visitar algumas dessas ilhas do arquipélago, vocês lembram, né? É um conjunto de ilhas. Quando eles estavam ali fazendo aquela viagem, eles perceberam que o barco começou a andar mais lento, quase parando. E eles saíram na janela para ver. E aí eles perceberam que havia algumas canoas, alguns barcos pequenos, com pessoas que estavam se aproximando ali. E as pessoas de dentro do barco estavam jogando sacos de plástico com comida, com comida. E eles foram perguntar o que estava acontecendo. E uma pessoa do barco falou assim: toda vez que a gente passa por aqui, as pessoas que moram nessas ilhotas, elas vêm até nós
para poder receber um pouco de comida, porque elas são muito carentes, elas são muito pobres. E aí foi uma situação bem triste de ver alguns barcos só com crianças, sabe? As próprias crianças ali passando pelo perigo, né, de navegar e também, mas a fome é tão grande que nem se importavam com o perigo. Eles precisavam mesmo era receber aquilo que o pessoal do barco jogava para eles. E vendo toda essa necessidade, né, essa pobreza, essa miséria que havia lá no Amapá, lá no Pará, o custódio, com a sua família, com a Vânia e com seus filhos, todos envolvidos no reino de Deus, eles não conseguiram dizer não para Deus, sabe? Deus falou assim: eu quero que vocês venham para cá para anunciar o evangelho para esse povo, para ajudar esse povo. E o custódio e a Vânia disseram sim para Deus. E eles foram morar então lá no norte, lá no Amapá, para poderem começar a ir de comunidade em comunidade, lá no arquipélago de Bailique, no arquipélago do Marajó, falando de Jesus, falando do evangelho. E foi muito importante isso, porque o evangelho lá no Amapá já acontece há 15 anos. Esse ano está fazendo 15 anos que a gente chegou lá, sabe? Que o custódio chegou lá com a sua família. Hoje são mais missionários, hoje já tem igrejas plantadas lá nos ribeirinhos. Hoje nós temos projetos sociais que ajudam as pessoas na área de saúde, na área de educação. Um desses projetos é o projeto Docilar. E eu vou contar uma história que aconteceu recentemente lá nesse projeto. Numa comunidade do arquipélago de Bailique, onde nós temos também uma base da MEAP, missionários da MEAP trabalhando lá, tem um menininho que as pessoas da comunidade não gostavam dele, porque ele era briguento, ele às vezes até roubava, sabe? Ele fazia algumas coisas erradas. E, infelizmente, as pessoas não tinham paciência com ele, tinham medo dele. Os pais não deixavam as outras crianças, né, brincarem com ele. Quando ele chegava, as pessoas iam saindo de perto. Era uma situação muito, muito triste mesmo. E quando nossos missionários souberam disso e conheceram esse menino ele era bem levado, sabe? Mas ele também era uma criança, não é? Ele também carece do amor de Deus. Aí, quando os missionários conheceram ele, se aproximaram dele, foram falando com ele, ouvindo o seu coração, né? Sabendo o que ele precisava para melhorar, foram amando eles com amor de Deus mesmo, sabe? Aí o missionário falou assim: você não quer participar com a gente do projeto Docilar? Você pode vir, nosso missionário vão cuidar de você, vão ensinar você a ler, a escrever, vão ajudar você nas lições da escola. Você vai ter uma merenda bem gostosa, você vai ter brincadeiras, você vai ter tanta coisa gostosa de fazer. Você não vai precisar ficar na rua brigando, você não vai ficar na rua fazendo coisas erradas. Você quer vir estudar com a gente? Aí aquele menino pensou assim: será que eles vão querer, né, que eu fique com eles? Ninguém gosta de mim, ninguém quer eu perto. Será que é verdade tudo isso? Será que eu vou mesmo poder, não é? E algumas pessoas realmente falaram assim para os nossos missionários: não deixa esse menino entrar no Docilar, não deixa esse menino fazer parte do Docilar, porque vai ser muito ruim para as outras crianças e blá, 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 blá. Mas o amor de Deus que está derramado no nosso coração falou mais alto. E aquele missionário disse assim: eu quero, nós queremos você com a gente, vem estudar com a gente. E aí esse menino entrou. No começo ele teve dificuldade porque ele não conseguia brincar com as crianças, ele tinha dificuldade até para receber um abraço, porque ele era muito sofrido, ele era um menino muito triste. Mas ele foi ouvindo as histórias da Bíblia, ele foi ouvindo sobre o amor de Jesus, ele foi ouvindo o quanto ele era importante para Deus. E o Evangelho, a palavra de Deus, o amor de Deus
foi transformando o coração daquele menino. E ele foi mudando, sendo mudado por Deus de dentro para fora. E as pessoas também começaram a perceber a mudança que havia na vida daquele menino. E ele mudou na comunidade, mudou na sua casa, mudou na escola. A professora falou assim: o que aconteceu com ele? Ele está tão diferente. E aí contaram para a professora, né, que ele estava começando já há bastante tempo mudar, porque ele estava no projeto do Ocilar, porque os missionários tinham acolhido ele. E aí essa professora ficou tão curiosa, que ela falou assim: eu preciso conhecer o Docilar, eu preciso conhecer esse lugar. E ela foi até lá o Docilar, conheceu o missionário, perguntou como é que eles faziam para mudar assim, de uma vez tão especial, a vida das crianças. E aí aquele missionário para a professora também, com todo o amor de Deus, com todo o poder da palavra, e como aquela palavra mudava a vida de todas as pessoas, não só daquele menininho, mas a vida de todas as crianças, de toda a comunidade, de todas as ilhas daquele arquipélago, né, do arquipélago de Bailique. E foi realmente tão linda aquela experiência, sabe? E essa experiência não parou por ali, não. Essa experiência continua, esse trabalho continua até hoje. E graças ao plano de Deus, a essa estratégia maravilhosa de Deus, de levantar missionários para morarem entre os ribeirinhos, de levantar pessoas intercessores, mantenedores, voluntários, equipes de saúde, tantas outras pessoas têm ouvido falar de Jesus por meio do ministério da MEAP lá no Amapá, lá no Pará, lá na região norte, na Foz do Amazonas. E tudo isso para a glória de Deus, tudo isso para a glória de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ama a você, Jesus ama a mim, Jesus ama a todas as pessoas. E nós que conhecemos esse amor, podemos ter o privilégio de se juntar, né, de andar juntinho com o nosso Mestre Jesus, para que Ele use a nossa vida, para que outras pessoas também conheçam esse amor, recebam essa boa notícia, que elas podem ter a vida dela transformadas e ter paz com Deus. Muito obrigada por me ouvir esse tempinho. Espero que você tenha gostado e espero que você fale com Deus. Deus, usa a minha vida também, eu quero ser usado por Ti nessa obra linda que é a obra missionária. Até a próxima, tá bom? Um beijo! Deus te abençoe, Deus abençoe todos vocês.